Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui. Para os que não me conhecem, né? Eu sou a Roberta Vale, lidero aqui a área de Retail e E-Commerce aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre soluções digitais para o comércio tradicional no setor de CPG. Não sei se o Abel vai mudar agora o slide, desculpa. Hoje, na nossa agenda de programação, a gente tem primeiro as boas-vindas, né? Introdução, onde eu vou apresentar os 3 participantes que a gente conseguiu trazer hoje para o nosso painel, onde vocês depois vão poder, inclusive, fazer perguntas, tirar dúvidas. A ideia é eu falar um pouquinho sobre a indústria, né, de bens de consumo, dar um mapa geral para vocês. Depois a gente falar sobre as principais tendências digitais no ecossistema de bens e consumo. Falar da proposta de valor da Mastercard, né, para pequenos empreendedores nos bens de consumo. Ter essa conversa, né, com os nossos painelistas. Abrir, como eu disse, para perguntas, né, de vocês. E, em seguida, nosso encerramento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos painelistas hoje. Então, a gente trouxe o Pedro Miguel Félio, da Nestlé, a gente trouxe o Andrés Stella, da Yalo, e a gente trouxe o Diego Calabrese, da Kellanova, tá? Eu vou abrir para eles se apresentarem, eles mesmos falarem um pouquinho, e depois a gente já vai partir para o nosso início. Pedro. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês hoje e passar parte desse pessoas que conseguem falar da digitalização do canal tradicional. Eu tenho um rol de como se for advisor para os mercados das Américas em lo que são os negócios digitais. É uma honra estar aqui com vocês. Sua palavra para Andrés. Obrigado, Pedro. Oi, obrigado a todo mundo por me convidar aqui. É um prazer também estar aqui. Meu nome é Andrés, eu lidero as operações da Yalo, sou CEO da Yalo. Tenho um passado em CPG, tenho o pequeno varejo no meu coração, então é ótimo estar aqui com vocês hoje para dividir essa conversa. Obrigado. Diego. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, trabalho aqui na Kellanova, na parte de inteligência de negócios. Sou um dos responsáveis e um dos membros da equipe da transformação digital, da implementação da transformação digital para toda a companhia. E isso, obviamente, como uma empresa de bens de consumo, envolve muito o varejo tradicional, que é o pequeno varejo, e todos esses desafios que a gente vai conversar bastante hoje. Obrigada, Diego. Obrigada, Pedro. Obrigada, Andrés. Eu vou falar agora, passar para o Mário Rocha, aqui do nosso lado aqui da Mastercard, e depois também para a Marina Gil, para ela se apresentar aqui para vocês. Bom dia a todos. Obrigado por nos prestigiarem nesse webinar. Como mencionado pela Roberta, eu sou o Mário Rocha, sou líder de práticas B2B para pequenas e médias empresas na Mastercard Brasil. Muito bem, bom dia, pessoal. Eu sou a Marina, eu sou da parte de pagamentos da PCMI, fico baseada aqui no Brasil, responsável por uma parte aqui de suportar no estudo, e é um prazer ter vocês aqui para poder explorar e mostrar todo o potencial, né, desse segmento de CPG que a gente mapeou no estudo. Obrigada. Vou voltar para a Roberta continuar. Obrigada, Marina. Obrigada, Mário. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora, vou dar uma introdução para vocês sobre a oportunidade da indústria de bem de consumo, como a Marina comentou. Então, o que é o setor de CPG, né? Então, setor de bens de consumo embalados, né? O Consumer Packaged Goods, como a gente aqui fala. A gente está falando de um mercado de 3,2 trilhões, né? Que a gente tem como estimativa em 2024, que isso passa a ser 3,7 trilhões já em 2028,
num total aí de oportunidade de mais de 500 bilhões que a gente entende que conseguiria capturar aqui em transações digitais, tá? E o que envolve esse mundo de CPG, né? Onde a gente está olhando, para onde a gente está focando? Bebidas alcoólicas, produtos farmacêuticos, serviços em geral, manufatura, logística e transporte e outros serviços profissionais. E quais que são os desafios, né, e necessidades desse setor? Primeiro, a gente está falando de eficiência e otimização das cadeias de suprimento. Segundo, a questão de compliance e qualidade competitiva. Terceiro, o tema de sustentabilidade e crescimento, né, no multicanal. E o quarto, que é a aceleração da transformação digital. Pode passar. MasterCard is well known for simple, secure digital payments. We're also driving the future of digital commerce for leading consumer goods companies who partner with us. With access to data across 3 billion cardholders, shopping at 92 million locations worldwide, plus market-leading technology, services, and unrivaled network, we help consumer goods companies generate growth through our innovation, digitization, and sustainability solutions. Pinpointing the true cause and effect in trade marketing activities is a challenge, and our patented test and learn platform optimizes in-market innovation through experimentation. Then, as consumers today choose between more and more brands, our loyalty and personalization tools can help grow sales whilst maximizing budgets across key retail accounts. Regularly paying suppliers late can impact your supply chain diversity and resilience. But with digital tools and insights to identify opportunities and risks, we can streamline supplier payments and secure your operation to help keep products on shelves. Small retail customers welcome growth advice too. So our market-leading microcredit program embeds education, digital tools, and credit via the distribution network to drive sales and inclusion in parallel. Together, with our combined assets, data insights, and networks, we can uncover new opportunities for sustainable digital growth. Bom, acho que a gente já viu um pouquinho do resumo do que a gente tem agora aqui no vídeo que passou, e eu vou falar um pouco dos 3 pilares de abordagem estratégica da Mastercard com os CPGs, né? Então, o primeiro é o tema de inovação, né? Quando a gente olha para dados e serviços. E aí, o que a gente está falando aqui, né? Quais são as oportunidades-chave, né? De testar, aprender, ferramenta de personalização, solução de fidelização, laboratórios de inovação. Então, aproveitar os dados e tecnologias da Mastercard para otimizar a cadeia de suprimento. E aí, a gente, mais do que eu, vocês também provavelmente conhecem, né? Que a gente tem aqui a questão do Test and Learn, do DY, nossos programas de fidelidade, não só o Session M, que acaba sendo focado para alguns clientes específicos, mas a gente também tem um Surpreenda da vida. Então, a gente tem uma gama já de produtos e serviços que a gente pode ofertar aqui, além da questão do Commercial Cards para transação B2B, suportando o nosso cliente em toda a estratégia. Quando a gente vai para a digitalização da cadeia de suprimento, que seria o nosso segundo pilar, a gente está falando de otimização de contas para pagar e receber, da análise de tesouraria, conciliação de pagamentos a fornecedor, toda aquela questão de SSO, de análise de risco cibernético. Então, a gente já tem uma série de produtos e serviços prontos que a gente também pode suportar o nosso cliente em todo o processo. E a questão da sustentabilidade, né, e PIMEs. Então, oportunidade aqui de novas opções de aceitação de pagamento digital, criação de ecossistema sem dinheiro, programa de microcrédito para PIMEs, programas de inclusão financeira. E aí, uma coisa que eu particularmente tenho conversado com algumas associações de varejo em relação à nova reforma tributária, né? Então, o quanto que hoje
o nosso rail, né, o nosso rail aqui do cartão, ele já está pronto para fazer, por exemplo, um split payments e facilitar a vida do varejista lá na frente quando ele tiver que fazer esse split payments para poder fazer a questão, para poder estar adequado, se adequar à nova reforma tributária, né? Então, hoje, a partir de pagamentos digitais com cartão, por exemplo, a gente já teria essa funcionalidade de split payments, e quando a gente olha outros canais, né, outros métodos de pagamento, um boleto, mesmo um Pix, ainda não estão prontos para suportar esse tipo de transação, tá? Então, esse é um exemplo que eu estou comentando aqui de como que a gente pode ajudar ali na ponta o pequeno varejo a estar adequado a normas, regras e ter uma industrialização dos processos e uma digitalização, uma agilidade muito mais rápida, muito mais fácil. Pode passar. E aqui, quando eu comentei, né, então a gente tem uma oportunidade de, ali eu comentei de 500 bi, mas gera aí em torno de 400 bilhões que a gente mapeou. Bom, termino aqui a minha parte, a ideia mesmo era eu passar para vocês uma introdução, né? Então, se vocês quiserem acessar o estudo completo, é só escanear esse QR Code, e eu vou passar a palavra agora para a Marina Gil. Obrigada, Roberta. Bom, pessoal, como eu comentei no comecinho, é um prazer estar aqui com vocês. Em nome da PCMI, eu queria agradecer novamente a participação de todo mundo e dizer que a gente fica muito feliz de poder compartilhar aqui o resultado desse estudo, que mostrar essa oportunidade, né, tão importante no segmento. A ideia, eu vou passar para vocês como foi feito o estudo, as perguntas do estudo, os principais metodologia que usamos e os principais resultados, tá bom? Pode passar, por favor, Abel. Bom, como a Roberta mencionou, esse foi um estudo comissionado pela Mastercard, né, e que a gente realizou a PCMI em parceria com a Master, e a gente tinha 3 grandes objetivos, né, com a realização do estudo. Então, o primeiro era dimensionar, né, o tamanho dessa oportunidade, o tamanho do mercado, e quais são as principais tendências que geram a digitalização no setor. Depois é entender quais são os desafios que os pequenos varejistas enfrentam por optar e pelo canal das soluções digitais, né? E terceiro, identificar então quais são essas oportunidades, né, que os varejistas têm em adotarem as soluções digitais na cadeia dos CPGs. Tá? A Roberta já mencionou, a gente está falando sempre CPGs, que é Consumer Packaged Goods, mas em português aqui os bens de consumo, né, embalados. Mas só para deixar claro. Podemos continuar, Bel, por favor. No próximo. Como que a gente fez o estudo? Né? É um estudo super recente, que foi realizado do 4º trimestre de 2024, final do ano passado, até agora, o final do 1º trimestre de 2005, então são resultados recentes. Né? A primeira parte foi uma pesquisa feita em dados disponíveis, dados públicos de governo, de organizações, instituições e também dos próprios CPGs. E depois fizemos entrevista. Peço desculpa. E depois 15 entrevistas com os principais CPGs das Américas, né? Entre eles nós temos aqui a Bembev, Yalo, que está aqui com a gente hoje, Nestlé, que está aqui com a gente hoje, Mars, enfim, os principais nomes, alguns dos principais nomes do segmento operando nas Américas. O próximo. Começando a entrar um pouquinho no contexto do estudo, né? A gente vê aqui que a gente tem 12,4 milhões de pequenos varejistas em operação nas Américas, que é um número consideravelmente grande e mostra que 42% de todas as vendas dos produtos de CPG são feitas por eles, o que mostra a importância do pequeno varejista para o crescimento dessa parte da economia, né? E mais que isso, os pequenos varejistas, eles são um elo entre os CPGs e os consumidores. Então, são essenciais nesse ecossistema, né, de varejo. A gente tem aqui uma diferença, 43% desses varejistas, eles são vendedores independentes, 41% são vendedores de bairro, e a gente tem 18% em lojas de conveniência. Então, quando a gente fala de vendedores independentes, por exemplo, até o pessoal vendendo um chocolate, uma coisa ali na rua. Né? A gente vai até umas lojas mais estruturadas de conveniência, por exemplo, umas Oxxos, que a gente tem no México e começando aqui no Brasil também. O próximo.
Então, a gente já viu como eles estão distribuídos, como são importantes os pequenos varejistas, e aí a gente entra na questão de que o comércio do pequeno varejista ainda é muito dependente do dinheiro em espécie. 43% das compras físicas do varejo pequeno nas Américas é feito em dinheiro. Né? Isso vai para 60%, 70% quando a gente fala de área rural e de Caribe, por exemplo. Então, é muito considerável essa dependência do papel, moeda da espécie e a não utilização da digitalização. Isso traz grande impacto para a operação do varejista, né? Porque uma delas é o aumento dos custos, por exemplo, custo operacional, porque você tem que manusear o dinheiro, ter um gasto com cofre, cuidar da segurança, e isso vai para o outro risco, que é o risco de roubo, né? Que é um risco que a gente não pode ignorar, uma vez que você está com todo o seu recebível ali na sua mão. E isso gera todo um problema de gestão financeira, uma complexidade para os pequenos varejistas conseguirem gerenciar todo o seu fluxo de caixa. Né? A gente vai ter uma oportunidade muito grande aqui para a digitalização, e hoje em dia, 20% em média apenas dos pequenos varejistas aceitam cartão de débito ou crédito, por exemplo, nas Américas. Isso muda um pouco no Brasil, né, que tem 50% de aceitação, mas isso vai para menos de 5% em alguns países da América Central. Né? Então, 20% é uma média, mas ainda assim com grande oportunidade para crescer. Né? A gente sabe que o Brasil tem um caso específico do Pix, que é uma coisa que mudou bastante a aceitação e um pouco a digitalização, mas ainda assim temos uma oportunidade grande na região como um toda para digitalizar. Passando para o próximo, a gente vai ver aqui o tamanho dessa oportunidade. Né? Como a Roberta mencionou lá, os 450 bilhões, aqui são divididos nos casos, né? Porque a gente tem a parte do B2C, que seria o pequeno varejista vendendo para o consumidor. Então, sou eu, por exemplo, vou aqui numa loja de conveniência comprar um chocolate, né? E nessas compras, 43% delas não são digitais, o que gera uma oportunidade de 155 bilhões de pagamentos a serem digitalizados. E a gente tem a outra ponta, que é o varejista que está me vendendo o chocolate comprando ali de um CPG, na Nestlé, por exemplo. Esse outro fluxo B2B, 90% do fluxo não é digitalizado, o que gera aí uma enorme oportunidade de 293 bilhões, né? Sendo então a maior oportunidade dos B2Bs, sendo quase 2 vezes maior que a oportunidade consumidor varejista. Mas, no geral, uma oportunidade enorme de digitalização no fluxo, no ecossistema todo dos CPGs. A próxima, por favor. Uma vez que a gente vê todo o tamanho da oportunidade, a pergunta é por que não tem essa digitalização? Né? O que está impedindo o pequeno varejista e o ecossistema na sua digitalização? E a gente tem duas grandes principais motivações. Então, uma é a complexidade da operacionalização e a outra a questão da inclusão financeira. Quando a gente fala de operacionalização, a maioria dos processos desses varejistas é manual. Então, registro físico, muita transação em espécie, os fornecedores, né, eles vão pessoalmente, os representantes de venda, para poder tirar o pedido ali pessoalmente, com o represor do CPG vai no varejista para tirar o pedido. Então, é um processo manual muito grande, um custo operacional muito grande. Tem a subdigitalização, né, que aumenta riscos e custo de processamento, e tem a informalidade, né, que tem grande parte também dos varejistas que operam na informalidade. E, por outro lado, tem a questão da inclusão financeira. E aqui, quando a gente fala de inclusão financeira, não é simplesmente ter acesso à conta. A gente está chamando aqui de última milha, né, em inglês o last mile, porque agora é do acesso ao uso. Né? A gente tem uma estimativa que só 20% desses varejistas são atendidos completamente com produtos financeiros. Então, a gente tem 80% aí, uma gama enorme, que ainda não é considerada, incluída financeiramente na questão de acesso e uso. Né? A gente tem a compra do dinheiro comprovando isso, né? A compra sendo feita em espécie, 43% ao invés de canais digitais, e esse desequilíbrio da inclusão, né? Que a gente tem um problema que às vezes o consumidor até tem acesso ao mercado financeiro, mas o varejista ainda não está pronto para aceitar. Então, a aceitação acaba virando uma outra barreira também para a digitalização. Tá bom? Então, os dois grandes maiores impeditivos para essa digitalização. E a gente vê no próximo slide como que a gente mapeou, né, baseado em conversas com esses experts, os CPGs, quais são as tendências que vêm aí no mercado para mudar essa questão.
né? Então, a grande primeira tendência que a gente vê é a questão dos marketplaces, os comércios eletrônicos B2Bs feitos para os varejistas. Então, o que é isso? Por exemplo, a Bembev, né, que tem o marketplace conhecido lá, o BIS, em que os varejistas podem comprar direto do CPG nesse marketplace. Então, ele pode fazer o pedido online, ele pode acompanhar o pedido, ter o histórico de venda, tem desconto, tem programa de fidelidade, e ele pode até fazer o pagamento online, o que ajuda a digitalização da cadeia, não só do pagamento final, mas o acesso ao processo digital, né, a digitalização como um todo, né? É uma tendência que já está acontecendo em prática, como esse exemplo que eu acabei de citar. Uma outra tendência forte é a questão de pedidos via aplicativos, né, através do uso de inteligência artificial. Então, a Yalo, que está aqui com a gente, é um parceiro, um player forte aqui nesse segmento, porque o que eles fazem? Eles permitem com que os varejistas façam o pedido, a compra, pelo WhatsApp, por exemplo, né, por um aplicativo, e ali ele vai ter todo o suporte que ele precisa, um customer service, ele consegue fazer o pedido digital, e seguir depois para o pagamento. Então, também uma parte de digitalização importante, uma vez que, como eu mencionei rapidamente no começo, o representante de venda ainda está presente muito forte nesse setor, né? E os varejistas estão acostumados com esse atendimento pessoal. Então, uma vez que você tem um atendimento de suporte no aplicativo, ajuda a adesão, né, a essas novas ferramentas de digitalização. Uma outra tendência são os mercados, né, os marketplaces de B2B para as marcas de CPGs, um pouquinho diferente da tendência número 1. Aqui são as plataformas digitais mesmo, fintechs, que fazem as plataformas para que os CPGs possam expor os seus produtos e os varejistas conseguem ir lá fazer a compra diretamente nesse marketplace, né? Um conhecido é a Rocket, por exemplo, que disponibiliza esse tipo de plataforma para o uso dos CPGs e dos varejistas, né? Uma outra tendência que é super importante é a questão de poder ofertar crédito para os varejistas. Então, as parcerias com algumas fintechs, né, para poder leverage na experiência de aprovação de crédito, enfim, para receber os fundings e conseguir ajudá-los também na questão de crédito, né, que é sempre, para pequenas e médias empresas, sempre a questão de acesso a crédito. E a quinta tendência que mapeamos foi a questão da inclusão dos pagamentos digitais e os instant payments, né, instantâneos, como o Pix aqui no Brasil, e a questão da hiperpersonalização. O que quer dizer? Os marketplaces que a gente mencionou começarem a aceitar os pagamentos digitais, começar a aceitar pagamentos contactless, aceitar os pagamentos instantâneos e, principalmente, usar a hiperpersonalização para fazer ofertas pessoais, né, que façam sentido específica para cada varejista, né, em vez de, para facilitar a adesão deles, fazer uma coisa mais assertiva e que faça sentido para cada um dos varejistas que estão fazendo a compra, tá? Então, assim, acho que a gente explorou aqui um pouco de como foi feito o estudo, né, qual é o enorme tamanho da oportunidade nesse mercado, o que impede essa digitalização, bem como quais são as tendências, como que essas varejistas vão conseguir, né, as tendências que estão aí, para mapear mesmo o caminho dessa digitalização no ecossistema. Tá bom? Eu vou passar de novo a palavra para a Roberta, para que ela continue aqui a apresentação. Na verdade, é para o Mário, né? Se eu não me engano. Desculpa. Isso, para o Mário. Bom dia mais uma vez, pessoal. Como bem explicado pela Roberta, existem várias dimensões deste estudo, as quais podemos abordar do ponto de vista de pagamentos, e parte desta abordagem pode ser suportada com ferramentas e soluções da Mastercard já disponíveis no mercado brasileiro. Se puder mover para a próxima página, por favor. Antes de falar sobre o approach da Mastercard para o mercado brasileiro propriamente dito, acho que é importante destacar aqui, né, a diversidade desse ecossistema. Aqui falamos de cerca de 13 milhões de pequenos varejistas na América Latina, dos quais mais de 2 milhões estão localizados no Brasil. É verdade, sim, que grande parte deles localizados nos grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, mas nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões
continentais. E isto traz desafios adicionais para estas empresas ou para esta cadeia de valor, não somente sobre a ótica dos pagamentos, mas também sobre a ótica da logística. Acho que vale comentar o significado da palavra varejo, né? O que é o varejo? Varejo é aquele tipo de venda que acontece em pequenas quantidades e que é realizada diretamente ao consumidor final. Pequenas quantidades, consumidor final, ou seja, é um mundo extremamente transacional. E como vocês sabem, para o comerciante, vender é um momento mágico. E todas as formas de aceitação de um pagamento referente a uma compra devem ser disponibilizadas. Mas isso não significa que elas não possam ser melhoradas. Além disso, tem um segundo aspecto dessa cadeia que é importante mencionar, é a relação desses pequenos e médios comerciantes, né, com as grandes empresas, com as CPGs, com aquelas que fabricam estes bens que são vendidos nesses estabelecimentos. Esse é um número relevante. Cerca de 70% de todas as transações existentes entre grandes marcas, né, e comércios estão associados a pequenas e médias empresas. Então, como a Marina bem destacou, existe uma oportunidade, sim, tanto sobre a ótica, né, da oferta de meios de pagamentos de forma agnóstica, né, para os clientes finais desses estabelecimentos, mas também na relação destes estabelecimentos com os seus fornecedores, que aí estão grandes marcas já mencionadas aqui. Pode avançar no próximo slide. E o que isso significa, uma vez que entendemos esses dois universos? Comecemos aqui sob a ótica dos fornecedores, né? Aqueles que disponibilizam estes produtos nas prateleiras dos pequenos e médios estabelecimentos. Existe a dificuldade aqui, primeiro, do reconhecimento da receita. Sim, nós sabemos que o Brasil passa por uma digitalização acelerada em todos os seus aspectos, né? Não somente, né, do dinheiro, mas também das relações, né, entre consumidores e fornecedores, né? A gente já sabe que empresas que investem no relacionamento digital ampliaram muito a sua capacidade de interação, né, com os seus clientes, né? E isso também diz respeito a pagamentos, a forma de receber, a disponibilização de novos instrumentos, substituindo o dinheiro, que daí se incluem desde o famoso boleto de cobrança aqui no Brasil, até mesmo o Pix, ou o cartão de crédito de débito, práticas consagradas e conhecidas no mercado local, mas, como eu falei, muito disso ainda concentrado nas grandes cidades, né, nos grandes contextos urbanos. Mas lembrando que o país é um país de grandezas continentais, né, vale lembrar que existem regiões do nosso país, né, que ainda o dinheiro continua sendo o grande instrumento de pagamento. E todas as vezes que a gente tem o dinheiro como principal instrumento de pagamento ou de cobrança, né, aí vai trazer consigo uma série de desafios para toda a cadeia. O primeiro deles, né, é o próprio manuseio físico destes recursos, né? Carregar dinheiro num país como o nosso continua sendo, de grandezas continentais, continua sendo algo custoso e oneroso, né? Acho que todos aqui se recordam, né? Ainda devem ter em mente, as empresas de transporte de valores, né? Talvez não são tão vistas no contexto das grandes cidades, mas ainda é uma realidade no interior do Brasil. A todo momento ouvimos aí notícias, né, sobre ataques a carros fortes acontecendo em cidades pequenas, justamente por conta da necessidade desses locais ou desses ecossistemas em manusear o dinheiro para suas interações econômicas do dia a dia, né? E, como eu comentei aqui, trazendo problemas para a segurança, né? E, além disso, a questão da logística, né? Uma vez que o mecanismo físico, que o dinheiro, né, ele acaba sendo, né, o principal meio, né, para a realização dessas transações, né, se traz a necessidade aqui de coletar esses recursos e reconciliá-los. Então, e todo um aspecto logístico associado ao manuseio do dinheiro, né, traz uma complexidade ainda maior quando tratamos desta indústria. Agora, por outro lado, quando olhamos a questão das ineficiências operacionais do lado das empresas ou dos varejistas, né,
Uma das grandes dificuldades que existe, né, para todo pequeno e médio empresário no Brasil é o acesso ao capital. E isso, de alguma forma, todas as vezes que você consegue sofisticar a forma com que você cobra dos seus clientes finais, né, você digitaliza isso, isso certamente cria para você um histórico do seu contas a receber, um histórico de recebimento que muitas vezes pode ser utilizado como informação por parte de bancos, por parte de fintechs, para uma melhor qualificação do seu risco de crédito. Recebíveis visíveis, recebíveis reconciliáveis, recebíveis que podem ser diretamente associados à saúde ou à qualidade do seu negócio. Então, a digitalização destes fluxos traz esta possibilidade. E a própria questão da gestão do inventário, né? Uma vez que você não tem capital, muitas vezes você trabalha com estoques mínimos, né? Trazendo desafios para a gestão do dia a dia. Como eu mencionava há pouco, varejo significa vender em pequenas quantidades, né? Diretamente para os consumidores finais. A demanda pelos produtos nem sempre é previsível e os estoques de reserva seriam uma boa prática do ponto de vista de logística para garantir a disponibilidade destes bens nas prateleiras. Mas o que muitas vezes acontece, e essa é a realidade de um pequeno varejista, né? Ele mantém estoques mínimos, muitas vezes por falta de capital. E a digitalização dos pagamentos nesse sentido, também facilitaria o acesso ao capital de giro e, consequentemente, a manutenção de estoques mais adequados, né, para este varejista tocar o seu negócio. Próximo slide, por favor. Aqui, de alguma maneira, a Mastercard traz um resumo da jornada de pagamentos, ou talvez uma jornada de recebimentos, por parte de um pequeno varejista, né? Talvez parte dessa jornada todos estejamos familiarizados, principalmente aqueles que vivem nos grandes centros, né? Mas o mais importante de se comentar aqui não é exatamente a jornada, é que ela pode acontecer, ela pode se manifestar em qualquer região, em qualquer localidade, dado o barateamento das tecnologias digitais, né, que permitem, né, coisas como até mesmo transformar o seu próprio telefone celular, né, em uma maquininha arrecadadora, em um POS para fazer cobranças através de cartão. Mas o vídeo vai demonstrar claramente isso, e eu vou pedir aqui para que os meus colegas já o disparem. Obrigado. MasterCard is empowering consumer packaged goods companies and CPG enablers worldwide by helping to modernize their small and medium enterprise networks payment and acceptance systems, creating fast, simple, and secure digital payment solutions. Cash transactions have costly consequences on the whole ecosystem. CPGs have an opportunity to maximize their business and uncover the hidden challenges and impact of cash on their operations. Through digitization, we can partner to help overcome the pain points of handling cash and checks, inverse logistics, and manual reconciliation. With many CPGs and CPG enablers already taking notice, now is the time to act and evolve to meet new demands. With everyday ordering and payment scenarios, the driver visits a store to collect orders. The order details are taken to the distributor. Products are collected from the warehouse and transported to the store. To collect payment, the delivery driver typically collects a cash or check transaction. The operations are slow and inefficient. However, when digitizing your distribution channels, the process of paying and getting paid can be easier, more efficient, and more cost-effective. Now, with a MasterCard small business card, the retailer visits the distributor website and orders using their card. Once the order is approved and payment authorized, the delivery driver is instructed and completes the order. The CPG benefits from increased efficiency, enhanced security, increased loyalty, sales growth. The SME benefits from access to capital, improved inventory management, reward and cashback schemes,
We are modernizing the payments ecosystem for SMEs and driving revenue for CPGs. MasterCard is at the forefront of the digital transformation of B2B payments, replacing outdated cash-based systems with cutting-edge digital solutions for CPGs and for the financial ecosystem participants. We are the partner of choice. When small business wins, everyone wins. Obrigado. O bacana desse vídeo, como vocês todos perceberam, ele acontece, né, ele é filmado em contextos eminentemente urbanos. Ruas pavimentadas, caminhões modernos, ou seja, né, tudo muito comum à realidade de uma grande cidade, né? Mas a gente sabe, como eu mencionei aqui várias vezes, né, que o Brasil é um país de grandes dimensões, mas isso, né, o fato de estarmos familiarizados com essas tecnologias nas grandes cidades, nos grandes centros, né, não significa que uma cidade no extremo nordeste desse país não possa se beneficiar disso, porque essas tecnologias aqui mencionadas nesse curto vídeo já estão disponíveis para todos. Eu falava há pouco aqui do Tap on Phone, que nada mais é uma tecnologia da Mastercard que permite a transformação de um simples smartphone em um aparelho para recebimento de pagamentos através de cartões. Isso pode ser utilizado na cidade de São Paulo ou na cidade de Jericoacoara, lá no litoral do Ceará. Então, o mais importante de toda essa transformação digital que a gente observa aqui no Brasil é que parte daquilo que já vem sendo adotado há bastante tempo por grandes indústrias, por grandes empresas, por aquele segmento que conhecemos tipicamente como corporate, né? Agora começa a estar disponível também para pequenas e médias empresas. E quando falamos do varejo, o potencial destas ferramentas, né, na otimização de ineficiências e custos que são comuns a uma operação que tem ali como um dos grandes gargalos, né, a diversidade de produtos, tamanhos, formas e canais de distribuição, a própria questão do transporte de produtos perecíveis. Associados a estes desafios inerentes a essa indústria, tem a questão, né, do faturamento, a questão do acesso ao capital de giro, a questão da reconciliação, e todas estas tecnologias, né, já estão disponíveis. Por isso, quando destacamos aqui, né, o nosso roadmap para abordar este ecossistema no Brasil, a primeira coisa que a gente coloca aqui é a educação, programas educacionais, né? Mais importante do que falar sobre estas soluções, acho que aqui o nosso grande desafio é fazer com que pequenas e médias varejistas, né, conheçam estas soluções. Por outro lado, né, o processo de digitalização no Brasil, ele ganhou grande impulso pós-pandemia, né, com o advento do Pix e com o advento das contas digitais. Sabemos que o próprio governo federal, né, promoveu a digitalização da economia, né, fazendo desembolsos, né, dos seus programas de sociais para assistência naquele momento, através de soluções digitais. Isso, de alguma maneira, né, só nos favorece no sentido da utilização dessas soluções, porque todos, definitivamente todos no Brasil, mesmo aqueles que não possuem um emprego fixo ou sejam dependentes de algum benefício social, estão aptos a fazer pagamentos digitais. Porém, quando a gente traz os pagamentos digitais para este contexto, né, o que é importante destacar, né? A capacidade, né, destes meios digitais serem utilizados, né, nos mais diversos canais. E isso significa o quê? Abordar esses estabelecimentos para que utilizem cada vez mais estas soluções, né, dentro dos seus processos de vendas, né? Que a utilização de um POS ou a utilização de um Tap on Phone seja algo totalmente disseminado
pouco importa o padrão, o porte deste estabelecimento ou o local onde ele esteja localizado. Enfim, é a construção de uma narrativa na qual a Mastercard no Brasil já está preparada para apoiá-la, né? E vocês certamente ouvirão falar muito sobre nossas soluções dentro deste ano, né? Para suportar essa transformação que agora mesmo acontece no mercado brasileiro. Então, agora eu passo a palavra aqui para os panelistas, né, que vão falar um pouquinho sobre esta realidade do ponto de vista de quem está do outro lado do balcão. Perfeito, obrigada, Mário. Vamos começar, quero começar falando com o Pedro, da Nestlé, para você contar para a gente um pouquinho, Pedro, quais são os benefícios que essa digitalização que a gente tanto falou aqui traz para a indústria como um todo? Bom, bom dia outra vez e obrigado. Eu acho que vou falar de 3 coisas que eu vejo, sim, pessoalmente. A primeira coisa é que para 2030, a população, 50% da população será geração Z e geração alfa. Tá? Então, essas pessoas serão digitais. E o medo da digitalização, talvez, que nós temos hoje, não vai estar aí. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. A digitalização é uma realidade e vai ser uma realidade ainda mais forte. As ferramentas digitais existem hoje. Hoje nós vemos que as ferramentas digitais, o Mário falou delas, o Roberta falou delas, você, Marina, falou delas. Hoje as ferramentas digitais existem e estão aí para ser usadas. O problema é que ainda a geração que hoje comanda o barco, eu acho que está em meio de uma transição, não? Começando a usar, mas muitos deles, e eu, com minha própria observação em campo, vejo, não, eu deixo para fazer isso a minha filha, a meu filho. Tá? Então, já vemos como essa transição vai rodando. A outra é, se vocês pensam hoje, um varejista deve ser visitado mais ou menos por 20 pessoas que não compram em um dia. E essas 20 pessoas vão tirar 6 minutos. Ou seja, 120 minutos no dia que essa pessoa dedica a não vender, sino a alguma tarefa administrativa. Pagar, receber mercaderia, alguma dessas coisas. Imaginem que nós tiramos da equação desse cara e devolvemos para ele 2 horas mais para ele poder atender ao público melhor. Então, é uma oportunidade grande a digitalização para vender mais. E a terceira é com respecto ao representante de vendas. Hoje, o representante de vendas, das tarefas que ele tem, a parte de levantar o pedido e a parte de cobrar, são muito, levam muito tempo dele. Imaginem se ele consegue dedicar todo esse tempo que hoje dedica para essas 2 tarefas a fazer outras coisas, a colocar o produto melhor, a visitar más clientes, a dar más tempo de calidad a los clientes que le no está dando. Entonces, eu acho que a digitalização tem todo isso. Tem um benefício para o comerciante, um benefício para a indústria e um benefício para as pessoas. Tá? Obrigado. Perfeito, interessante. Andrés, tocando um pouquinho na parte de inteligência artificial, né, que a gente vê falando bastante sobre isso, como é que você vê isso como que as pequenas empresas estão acessando isso no seu processo de digitalização, né? E qual que é o papel da Yalo no aceleramento dessa inclusão, da digitalização dessas empresas? Obrigado, Marina. Bom, o que a gente tem enxergado, nós estamos trabalhando na digitalização do pequeno varejo já há uma década, né? E o que a gente tem enxergado é que realmente o AI, né, a inteligência artificial, o que tem conseguido é acelerar o processo de digitalização, incrementar muito a penetração, né, ampliar os horizontes e, sobretudo, incrementar muito os impactos desde uma perspectiva de negócio, tanto para o varejo como para as CPGs que o servem. Né? Então, por exemplo, para ter uma ideia, com os mecanismos tradicionais de digitalização, a gente já estava incrementando de 10% a 12% as vendas, tanto volume mix, né? Também não só vendendo mais, mas sobretudo vendendo melhor em cada um desses pontos de venda. E implementando ferramentas de AI, está permitindo crescer outros 10 pontos básicos a mais. Então, realmente é uma revolução muito significativa que está permitindo muita maior penetração e muito maior impacto, ampliando muitos horizontes dessa digitalização que Pedro falava.
Só para ter um pouquinho de contexto, historicamente as CPGs, porque eu vejo que a audiência é bastante variada, né, perfil, mas historicamente as CPGs, elas se relacionavam, a batalha competitiva estava com um vendedor, como falava Pedro, com 10 minutos no ponto de venda, para empurrar e trabalhar um portfólio de 400 SKUs. Então, e tinha que visitar 60 pontos de venda por dia. E um cara com relativa pouca formação. Então, isso é muito difícil, trabalhar 400 SKUs em 10 minutos sendo interrompido por pessoas que estão chegando a comprar na loja. A digitalização, nos últimos anos, o que tem permitido é, fundamentalmente, criar uma audiência digital, ou seja, comunicar, capacidade de se comunicar com todos estes varejistas diretamente. Então, está permitindo acompanhar, fazer um tandem com o vendedor físico, com a pessoa, com o Carlinhos, de uma forma muito significativa, que permite falar, num caso de uso clássico, Dona Maria, a gente percebeu que loja como a sua está vendendo R$200 de X. E você ainda não tem X. Não pode perder mais essa venda, sua loja pode crescer. Essa comunicação, com a digitalização, criou uma revolução, porque a capacidade de interpelar diretamente o decision maker, a pessoa que decide na loja, e influenciar sobre a conduta dele. AI veio adicionar por cima disso. Então, hoje, por exemplo, com agentes digitais, o que a gente está permitindo é ter, criar, lembra do Barcelona, que tem o tridente lá, o Messi, o Neymar e o Suárez? Bom, você tem o trade marketing categoria, pensando estratégia, tem o vendedor na rua, né, o goleador lá, e a gente colocou um Messi lá, um vendedor com full capacity, hiper inteligente, com muito acesso a dados, com a capacidade de intervir na interação de forma muito ecossistêmica com o ponto de venda. Então, a capacidade de tirar uma foto do caderninho que Dona Maria leva com todas as vendas do dia e daí tirar uma recomendação de como fazer o pedido. O Carlinhos, né, o vendedor, toma um pedido e, enquanto bate no ERP, no sistema da CPG, o agente gatilha uma ligação para a loja e fala: obrigado por fazer o pedido com o Carlinhos, mas percebemos que faltou tal SKU que está vendendo muito bem, quer adicionar na sua entrega de amanhã? Então, casos de usos muito ecossistêmicos que permitem entrar em todas as dinâmicas de interação, tanto com o vendedor, no aplicativo que a empresa, aplicativo proprietário que a empresa lançou, no portal B2B que a empresa tem, ou inclusive através de mecanismos conversacionais, como o WhatsApp, para intervir nessa interação com pleno acesso à informação e a recomendação certa para a pessoa certa, no momento certo. Isso está revolucionando completamente essas transações entre o varejo e as CPGs, permitindo as CPGs vender mais e permitindo incrementar muito o turnover do varejo, que fundamentalmente está permitindo prosperar. Então, nós estamos vendo, tem exemplos na Colômbia, no México, onde tínhamos a família, né, o filho adolescente da Dona Maria, trabalhando na loja com eles. E agora, com as recomendações, essa loja está vendendo 10%, 12% a mais, 15% a mais em alguns casos. E o que nós queremos é que esse filho vá na escola, não fique trabalhando aos 12, 13 anos na loja. Então, acesso à tecnologia AI está permitindo colocar uma cereja em cima das fundações do bolo que a digitalização fez. E as ferramentas de pagamento dão um lever a mais, porque dão acesso a crédito, dão capacidade, muita maior facilidade, muita maior eficiência a todo o sistema para ele funcionar. A IALO, fundamentalmente, bota os trilhos tecnológicos para isso acontecer. Construir esses agentes e manter, sobretudo, um processo de transformação nos nossos clientes que permitem eles abraçarem esse desafio e influenciar essa conduta de cada uma dessas Donas Marias, dos milhões de Donas Marias que temos no Brasil. Perfeito. E faz muito sentido com a questão da hiperpersonalização, né, que a gente falou no estudo, porque aí a Dona Maria sente que a pessoa é confiável, porque eles têm um receio da tecnologia, essa geração, né? E aí a AI acrescenta. E colaborando com o Neymar, o Suárez, que ainda está lá aqui, o vendedor, o representante de vendas, permitindo ele enfiar mais gols. É isso, o uso inteligente da tecnologia. Muito bom. Obrigada, Andressa. Diego, e para você o que eu gostaria de saber é o que levou o seu time, né, e vocês a priorizarem a transformação digital, principalmente quando vocês definiram a estratégia de entrada no mercado? Eu acho que
depois do que essas duas feras já falaram aí, o Pedro e o Andrés, a gente consegue resumir, né, em 4, acho que, temas, né? Busca de eficiência, né, gerar mais impacto nesse ponto de venda, porque, de novo, Pedro falou, temos 20, 30 pessoas visitando esse ponto de venda todo dia. Como que eu gero mais impacto? Né? Como que eu consigo ter uma participação maior? Né? Como que eu gero mais segurança para esse cara em utilizar um meio digital, em conseguir utilizar uma tecnologia nova? E como que eu me adequo para ter o mesmo serviço que um vendedor pode prestar no ponto de venda através de um meio digital? Né? Porque, como a gente falou, a dona Maria ela tem esse mesmo vendedor que visita ela há 20 anos. Ela conhece o cara. Como que você vai falar para ela? Você vai parar de comprar com o Andrés e vai começar a comprar através de uma ferramenta digital. Ela só vai ter isso quando, de fato, a gente conseguir aproximar o desempenho da parte de tecnologia com o desempenho humano e da confiança que esse vendedor gera para esse ponto de venda. Né? E a busca nossa, de fato, foi trazer a tecnologia para a mão dos nossos vendedores para que eles tivessem uma autonomia e tivesse um direcionamento melhor na hora da execução das vendas. Então, com a inteligência artificial, com a sugestão de pedido, com tudo isso que a gente tem hoje em dia, a gente adequa os níveis entre um vendedor que era um vendedor que não era um bom negociante, não tinha muitos números na cabeça, a um vendedor que já tem todos esses números na cabeça, já é um negociante bom, já sabe o que oferecer. Né? Então, isso a gente traz para a nossa equipe de vendas, pensando no nosso varejista. Né? Todos esses 20 pessoas que visitam o varejo tentando vender ou comprar ou fazer alguma coisa durante o dia, eles também estão tentando digitalizar, colocar um portal, colocar uma senha para o varejista entrar. Então, você imagina, mudando de 20 pessoas para 20 portais. É o que o varejo gostaria? Então, não, pode ser que não, né? E por isso a personalização que a gente busca para ter esse sentimento de one-one, de pessoa ainda, mas através do digital. Perfeito. Antes de passar uma pergunta para a Roberta, eu só queria falar aqui para vocês que estão acompanhando com a gente, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade aqui, tem um símbolozinho de Q&A, só clicar e colocar a pergunta que daqui a pouco a gente vai responder algumas, tá bom? Obrigada. E Roberta, aqui para ter um pouquinho da visão da Master de novo, né? Vocês já falaram bastante, mas como que você vê a Mastercard? Quais são as ferramentas, né, que vocês têm para suportar esses pequenos varejistas no acesso à digitalização para que eles possam ter todos os benefícios, né, e conseguirem ser mais competitivos? Bom, Marina, quando a gente olha o pequeno varejista, né, e do lado dali da captura, tem o Tap on Phone, né, que hoje é uma tecnologia que substitui o POS. E aí a gente está falando do Tap on Phone, que é para tanto receber, né, aquelas transações num celular através da tecnologia da Mastercard embarcada. E a gente tem o Tap in Your Own Phone também, que é para você fazer pagamento também mais seguro, né? E aí serve não só para o pequeno, mas, enfim, para o próprio cardholder fazer o pagamento, se ele não se sentir ali muito seguro em fazer uma transação, seja no e-commerce ou seja no próprio Tap on Phone do pequeno varejo que está ali na ponta, né? E a gente está falando de uma solução barata, né? Que hoje já está disponível nos principais adquirentes. E aí, quando a gente também vai na parte de custo, né? Então, a gente sabe que hoje tem um custo para aquele pequeno varejista ele fazer a aceitação de pagamentos de meios digitais. E hoje a gente tem um programa de micro-merchant. É um programa de intercâmbio diferenciado, onde, quando eu comentei lá da reforma trabalhista, né, que a gente vai... trabalhista não, desculpa. Tributária, que a gente vai ter lá na frente, de identificação de transação, de split de pagamento. Uma das coisas que a gente também faz aqui na Mastercard, a gente consegue identificar quando aquele CPF, ele não está fazendo uma compra, não é uma pessoa física, mas sim é uma pessoa jurídica fazendo aquela transação. Então, a gente consegue identificar aquela transação como uma MEI e a gente consegue também ter uma média ali pelo valor que a gente vê de liquidado ali em transação Mastercard, o quanto com aquela MEI ela faz de faturamento na Mastercard durante o ano. E a gente olha esse período de 12 meses e se aquela MEI se adequa,
dentro de um range ali de faturamento, ela tem um intercâmbio diferenciado. E aí, a cada 12 meses, a gente reavalia aquela base e qualifica aquele pequeno empreendedor e dá, sim, um custo bem diferenciado na ponta, para que ele, obviamente, todo mundo quer sempre, como o próprio Pedro, o Andrés e o Diego comentaram, né? A gente quer sempre atrair mais cliente, a gente quer ter uma conversão melhor, né? Mas sempre, obviamente, com o menor custo possível, com o melhor preço aplicado possível. E eu acho que para tudo isso aqui, a Mastercard ela tem soluções diversas, seja para o pequeno, para o médio e para o grande. E para o pequeno, hoje, tem esses 2 programas muito, muito vantajosos, que é o programa de intercâmbio e o Tap on Phone. Perfeito, Roberta. Eu vou aproveitar, tem uma pergunta aqui da audiência, que acho que o Mário pode complementar aqui, me ajudar a responder, porque entra um pouco com essa parte do que a Roberta está falando, de como a Mastercard pode ajudar, né? Mário, eles estão perguntando quais seriam as opções que as empresas de pagamento podem oferecer para esses varejistas, para auxiliar no pagamento online. Se só cartão, se A2A ou se tem alguma outra oportunidade. Boa pergunta. Como eu mencionei há pouco, né, o barateamento das tecnologias está permitindo fazer com que muita coisa que já é bastante conhecida do universo das grandes corporações possa ser utilizado também pelos pequenos varejistas, né? Em uma dessas soluções que a Mastercard tem no Brasil é o P-Card, o Purchasing Card, o cartão de fornecedores, que basicamente é um cartão desenhado para justamente suportar pagamentos B2B. Diferente dos cartões convencionais que nós conhecemos na pessoa física, né, que eles trazem uma série de benefícios e coberturas e experiências, né, muito comuns a uma realidade de pessoa física, este cartão, o P-Card, ele é um rail de pagamento. Ele basicamente habilita um varejista a fazer suas compras, né, de uma CPG e fazer os seus pagamentos através desse cartão, dentro de uma experiência totalmente digital, porque grande parte dessas CPGs já possuem aí seus portais, né, suas plataformas, né, de e-commerce. Então, teoricamente, as empresas, né, os varejistas já devem estar muito acostumados com os pagamentos faturados através de boleto, ou mesmo através de dinheiro, como mencionamos aqui, dependendo da região, mas a gente vê aí os P-Cards, né, como uma grande prática para o mercado brasileiro, né, e algo que já está disponível no país há bastante tempo, consagrado aí pelo uso massivo de grandes corporações. Na parte de A2A, nós temos também soluções da Mastercard, como o Mastercard Transfer, e eu acho que é importante mencionar isso, né? Muitas vezes, né, o processo de faturamento, ele requer prazos, né? Só que isso está definido no próprio faturamento, 30 DDL, 60 DDL, 90 DDL, né? Isso não significa, né, que essas transações não possam ser feitas, né, na forma de transferências, né? E a Mastercard possui no Brasil soluções específicas para isso, né? E essas transações, inclusive, já possuem grande tração quando a gente fala de compras internacionais, né? Mas a gente vê também a proliferação disso, do Mastercard Transfer, né, em transações ponto a ponto para empresas locais. Perfeito. A gente está quase no tempo aqui, né, para finalizar, mas tem uma outra pergunta que eu queria passar aqui para os painelistas, e antes de finalizar. Acho que o André já falou um pouco sobre a questão do WhatsApp, mas a pergunta é como que o WhatsApp pode trabalhar junto com os marketplaces, né, de CPGs, para alcançar os lojistas. Uma pergunta super interessante, porque, na verdade, a gente gosta de falar que as plataformas conversacionais, como o WhatsApp, eles viram o tecido conectivo da omnicanalidade, né? Então, de fato, o WhatsApp é uma ferramenta que permite incrementar a penetração dos marketplaces, aquelas lojas que ainda não estão penetradas pelo marketplace, e permite drivear usage, né? Frequência e preferência para aqueles que já sim são penetrados. Fundamentalmente porque todo mundo tem WhatsApp e permite a gente interpelar diretamente no celular da pessoa para drivear essa conduta, né? E drivear esse tráfego no marketplace. De fato, nós temos vários clientes de marketplace e a gente basicamente o que cria é esse tecido conectivo e interpela esse usuário para drivear o behavior, né? A conduta que a gente quer, e manda ele
para o marketplace para aperfeiçoar a transação. Então, a pergunta é relevante, é totalmente possível, aliás, é recomendado para melhorar a performance desse marketplace, e aí qualquer coisa nos ligar e a gente ajuda eles. Perfeito, Andrés, obrigada. Bom, a gente já está passando aqui do tempo proposto, então eu gostaria só de lembrar, quem quiser ter acesso a todo o estudo, só pegar o QR Code aqui, tem um white paper que está bem detalhado com tudo isso que a gente discutiu aqui. Eu queria agradecer Pedro, Andrés, Diego, Mário e Roberta. Uma honra ter vocês aqui apresentando e discutindo um pouco sobre esse tema tão relevante. Em nome da PCMI, nosso agradecimento a vocês que participaram. E vou passar para a Roberta para ela finalizar a nossa webinar. Bom, queria, assim como a Marina, agradecer a presença de todos. Eu sei que aí dia é corrido, então se dedicar 1 hora a adquirir todo esse conhecimento, a estar aqui com a gente, às vezes não é fácil, mas é sempre muito bom a gente, né, receber nosso varejo, nossos clientes, como o Andrés, como o Diego, como o Pedro, falando um pouquinho, né, qual que é a visão deles na ponta. A gente acaba tendo muito uma visão aqui interna nossa de produtos Mastercard, e é muito rico quando a gente escuta as dores, né, e também como a gente conseguiu endereçar algumas delas com as nossas soluções. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer não só a todo mundo que está assistindo aqui ao webinar, mas também ao Andrés, ao Diego e ao Pedro pela participação aqui com a gente. Muito obrigada.